de última hora. Ah, sim, eu vou dando uns avisos, né? Pode ser? Tá gravando, Jade? Ok. Então, boa noite a todas. Alegria estarmos juntos aqui. É um agradecimento especial para quem conseguiu vir de barco, né? Com essa chuva toda. E enquanto, então, as nossas amiguinhas ali vão arrumando a nossa aula online, eu vou colocando algumas coisas aqui. Novamente, eu agradeço a ajuda das gurias e a ajuda da turma do chá e da turma que faz a cobrança dos 10 pila, todo esse povo aí, né? Tá? Continuamos precisando de ajuda ali no pessoal do som, quem quiser ser voluntário nessa parte, a Jade está ensinando, né? Me perguntaram sobre o material, o PDF. Eu vou aproveitar e contar para vocês o seguinte, eu estou tentando fazer uns PDFs que não sejam, contenham figuras que têm propriedade, né? Eu sou uma pessoa um tanto amadora nesse aspecto, então alguma coisa eu já consegui, mas eu não consegui completamente. Tem uma irmã que disse para mim que vai me ajudar, que é da área. Vamos ver. Então, enquanto eu não conseguir produzir PDFs totalmente sem essa questão da propriedade das figuras, das fotos, eu não tenho como passar o PDF para vocês. Mas depois que eu conseguir isso aí, eu posso fazê-lo, né? Mas nesse meio tempo, eu diria, anote, quem quiser fotografar, fotografa, né? Mas esse conteúdo de Romanos, ele é tão profundo, ele é tão maravilhoso, que eu diria que o ideal é ouvir mais uma vez, pelo menos, e anotar, porque à medida que a pessoa anota, seja no computador, seja com lápis, caneta, aquilo vai introjetando, vai dando chance para o Espírito Santo, né? Vai colocando logos lá dentro, e daí vira o rema. Então, eu diria que isso é uma boa, né? O que mais dizer aqui? É importantíssimo também a questão de não deixar as câmeras abertas, né? Já podemos dar uma boa noite para o pessoal online. Ah, que bom. Então tá. Então, boa noite para as queridas irmãs que estão online. É uma alegria estar com vocês também. A gente lastima que não estão aqui, mas ao mesmo tempo é bom ter essa tecnologia que alcança as pessoas, né? Algumas de fora do estado, de outras cidades. E então nós vamos dar início a essa terceira aula, né? E realmente eu estimulo vocês a exatamente aquilo que a gente viu na primeira palestra. Sem repetição é difícil aprender. Então, vocês estão aqui certamente porque têm fome da palavra de Deus, têm fome de Deus, e essa fome vai resultar em conhecimento, em órgãos, isso vai produzir vida pelo Espírito Santo, e vocês vão poder passar para outros. Esse é o objetivo, né? Não vai ficar em cada uma de nós. A ideia, eu brinquei que a Jade ia fazer a palestra, mas futuramente, né? Ela está falada, porque nós não podemos ser ovelhinhas gordas, que nem aquelas que eu coloquei na primeira apresentação, né? Elas são tão gordinhas, não fazem muita coisa para emagrecer, né? Aí, ao invés de ajudar o rebanho, atrapalha. O que eu posso ajudar? A nossa técnica está aqui. Se não fosse essa guria, não sei o que ia acontecer, né? Deus abençoe. Aliás, essa e seu time, né? Hoje está aí a Esther e a Gabi. Obrigada às meninas. Mas então, nós já vimos um pouco da importância da palavra de Deus na nossa primeira aula. Vamos chamar isso aqui de curso, talvez, né? Quem sabe? E na segunda nós vimos a importância do sangue. Essa semana a Suzy
colocou, inclusive, no Instagram, né? Alguma coisa para memorizar, que são os 3 aspectos do sangue, que nós precisamos ter bem dentro de nós. Não sei quem visitou o Instagram, mas quem não visitou ainda, visite e curta, né? Então, hoje nós vamos entrar nessa segunda parte. O irmão Ni, ele faz uma distinção entre sangue e cruz, embora isso não seja estritamente correto, porque a cruz é muito mais, né? A cruz abrange tudo, a cruz abrange a morte, o sepultamento, né? A obra de Cristo. Quando a gente fala em cruz, a gente pensa em tudo isso, né? Morte, sepultamento, ressurreição, glorificação, abrangeria o sangue. Mas ele faz essa divisão de uma forma didática, justamente para nós nos darmos conta de que nós temos esses 2 desafios na nossa vida. Um são os pecados que a gente comete, e o outro são o pecado, que é esse princípio que nós vamos ver que Romanos chama de lei do pecado e da morte, que atua em nós. E é justamente nessa parte que nós começamos a entrar. Hoje nós vamos basicamente compreender o que significa a cruz de Cristo, no sentido de como é que Deus nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. Então, nós estamos naturalmente em Adão, isso nós vamos ver com um pouquinho mais de carinho, e Deus, na sua misericórdia, nos coloca em Cristo. E aí está a nossa esperança. Isso. Isso aqui tem tocado meu coração. Eu acho que muitas de vocês vieram na pregação da Madalena também, né? E é muito precioso. E nós temos comentado aqui que os tempos são difíceis e que a igreja, temos orado pela igreja, acho que todos nós, né? E cada vez mais intensamente. Quando aperta o garrote, parece que a gente ora mais, né? E então esse versículo aqui tem me falado muito ao coração, que diz: sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Então é uma pergunta que fica, né? Será que nós amamos, nós temos essa esperança de ver o Senhor, né? Será que nós temos isso? Em que grau isso está dentro de nós, né? Ou será que, não, peraí, primeiro eu quero viajar um pouco, não, primeiro eu quero terminar a faculdade, não, primeiro eu quero me aposentar, não, acho melhor eu casar primeiro, imagina se vocês sem casar, não dá, né? Então, não, eu quero ter uns filhos e tal, não posso ficar sem essa experiência. Então, como será que a gente se vê diante do Senhor? Aí desde as mais novinhas até as mais madurinhas, parece que nós temos uma grande facilidade de colocar coisas à frente do nosso amor ao Senhor e à sua vinda, né? Então, isso é um dos motivos por que estamos aqui, para nos estimularmos a este amor. Se eu conseguir virar o slide. Ups. Eu acho que nós duas estamos virando junto, né, Jade? Tá. E então, justamente essa criança que está agarrada na Bíblia, e é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Nós estamos nos importando em nos apegar com mais firmeza a essas verdades ouvidas, para que possamos, então, realmente ter esse coração que o Senhor quer que a gente tenha, né? Então, Romanos é uma grande bênção nesse sentido. Eu estava lendo um pouquinho da experiência do Francis Schaeffer. Francis Schaeffer é um cara que estudou também bastante a palavra, aí, como muitos outros, né? Deixou muitos livros bons e teve uma experiência profunda com Deus. E ele começou a estudar Romanos, foi o primeiro livro que ele editou na década de 60. Ele fazia estudos com os estudantes universitários na Suíça, em cima deste livro maravilhoso, né? E isso faz muito tempo, né? Isso foi década de 60.
Mas até aquele período ali, para vocês terem uma ideia, as escolas de direito usavam o livro de Romanos para ensinar lógica de argumentação. Não é interessante? Mas a gente percebe muito bem isso. Quando Paulo, a Epístola de Paulo aos Romanos, ela é uma coisa tão maravilhosa que ela nos ensina a salvação no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E faz esse casamento maravilhoso. E ele vai argumentando em cima do gentil. O que é o gentil para as meninas que estão me ouvindo? O gentil é aquele que não é judeu, né? Então ele fala para esse que não é judeu, depois ele fala para o que é judeu, depois ele fala para aquele que veio antes da cruz, e ele fala para o que veio depois da cruz. Então ele faz uma grande unidade da salvação em cima da palavra de Deus, o que é maravilhoso. E coloca toda uma explicação assim sistemática, lógica no Evangelho, que é uma coisa muito preciosa. Então, da outra vez a gente comentou sobre a lei, né? E novamente hoje eu gostaria de entrar um pouquinho nisso, que também um dos objetivos de estarmos aqui. Nós queremos nos firmar mais profundamente na palavra de Deus, no amor a Cristo, e também nos firmar no sentido de saber evangelizar. Então, uma coisa que é de extrema importância, que é onde entra muito a lei, é que o mundo inteiro é culpado. E hoje em dia, muitas pessoas acham que não são culpadas de nada. Então, a palavra traz isso à luz. Eu até estou começando a fazer um estudo sobre como se aproximar de pessoas numa sociedade como nós vivemos hoje, que é diferente de uma sociedade de 50 anos atrás, onde as pessoas não se entendem culpadas. Porque se eu for pregar o evangelho com uma pessoa que ela não acha que ela é culpada, não adianta nada. Ela vai querer o quê? Não precisa de evangelho, né? Então, isso aqui é fundamental. E não é Paulo que diz, né? Ele diz também, mas a Bíblia inteira diz isso. Então, a Bíblia mostra que todos estão debaixo de condenação. E isso é fundamental no nosso evangelismo. Ali eu coloquei alguns textos do Antigo Testamento. Esse laser point é um pouquinho fraquinho, né? Mas botei só alguns, tá? Mas existem outros. E Jade, é tu e eu ou é só eu? Foi só eu? Tá, então o negócio está funcionando. Tá. Mas, assim, muitas perguntas que vêm para nós quando evangelizamos, e o Romanos nos ajuda muito nisso, são como essas aí. Puxa vida, tá cheio de gente que pratica coisa muito melhor que esses crentes. Não tem? Tem essa aí, afirmaçãozinha básica, né? Às vezes até a gente acha isso. Não, eu não vou para o inferno. Eu não matei, não roubei. Eu até que sou legal, sou bem melhor que fulano, que Beltrano. Ruim mesmo são aqueles outros ali, o pessoal que está na cadeia. Eu tô bem, né? Por que a pessoa que não tem nada a ver com a Bíblia, com o judeu, por que eu preciso de salvação? Já ouvi perguntas assim. Outra, mas Deus é injusto, Ele me fez assim, eu sou uma pessoa tão temperamental, eu fico bravo com qualquer coisa, tem pavio curto. Isso é uma barbaridade, Deus me fez assim. Oi? Quem falou? Pode falar. Não? Bom, achei que alguém tinha falado. Mas vocês podem falar que eu reproduzo aqui, tá? Para ficar gravado. E, bom, se afinal de contas é tudo tão bom nessa salvação, então por que a gente vive esse caos? Então, são várias perguntas que a gente recebe enquanto está abordando um incrédulo e que Romanos nos ajuda muito a responder, que é o que nós pretendemos ver hoje. Jade, foi. Eu tinha já comentado isso da outra vez, e eu vou fazer que nem o Artmani faz, vou dar umas repetidas de vez em quando para gravar, né? Então, Antigo Testamento e Novo Testamento formam uma só história de salvação maravilhosa. Não existe esse negócio que muitos tentam colocar, que o Antigo Testamento é um Deus diferente daquele do Novo.
Então, isso é uma das tentativas que a gente percebe aí de heresias, né? Então, esse fio escarlate do sangue, do sacrifício pelos pecados, ele vem desde Adão, lá no início, né? Jardim do Éden. Ops. Eu acho que ele talvez tem que esperar um pouquinho, né? Ah, foi tudo dessa vez. Ah, deixa contigo. Vou fazer assim. Tá bom. A gente tentou, viu? Então, a obra de Cristo em Romanos, a gente pode dividir didaticamente dessa forma, onde nós vemos, então, Romanos de 1,18 a 2,16, falando sobre esse pessoal, sobre os gentios, esses que não são judeus, né? Ah, o cara não tem nada a ver com a lei, com a Torá, por que ele, né? Por que ele entra nesse guarda-chuva? Paulo explica ali. E depois de 2,17 a 3,8, os judeus, e nós temos de 3,31 a 4,25 como fica a situação antes da cruz e depois da cruz, quer dizer, aquele povo que viveu antes do Senhor chegar e o que viveu depois, né? Mas o versículo que está lá em cima, eu acho maravilhoso, entre outros que falam de forma semelhante, 1 Pedro 1, 19, 20, que fala do precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, o qual foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Então, essa ideia de que tudo estava planejado, de que todo esse plano de salvação, ele vem antes da fundação do mundo, já estava tudo lá na cabeça e no coração de Deus. Não só o sacrifício de Cristo, mas nós mesmos, como está ali em Efésios 1:4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então é muito impressionante essa teia complexa. Deus, ele é ao mesmo tempo super simples, porque uma pessoa para conhecer o Senhor, ela não precisa estudar, não precisa colégio, não precisa nada. Ao mesmo tempo, ele é super complexo, ele faz uma natureza onde, se eu pegar uma pétala de uma rosa, ali eu tenho milhares de compostos químicos, né? Se eu pegar o cheiro do café, eu tenho por volta de 400 compostos voláteis ali. Então, é uma complexidade e uma simplicidade ao mesmo tempo que fascina, né? Esse é o nosso Deus. Aqui é o que nós já vimos, é um slide que você já tem na outra apresentação, onde nós fazemos um pouquinho desse fio, né? Que esse fio escarlate do sangue do sacrifício vem desde lá da promessa do Gênesis, em Gênesis 3,15, né? Passa por Abraão, que viveu 500 anos antes da lei, não sabia nada da lei, mas ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Nós comentamos isso, né? Então, assim, mas como ele não sabia nada de Jesus? O que ele creu? Ele creu naquilo que Deus falou: Abraão, tu vai ser abençoado, né? Ele vai ser pai de muitas nações. Então, é muito incrível como Deus trata com cada um de acordo com aquilo que está depositado ali, né? Hoje nós temos um conhecimento enorme da salvação e do plano de salvação, por isso nós somos muito mais responsáveis. Davi, que veio 500 anos depois, né? Também ali, bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independente de obras. Suas iniquidades são perdoadas. Então, essa experiência, ela perpassa toda a história da humanidade. E essa questão, que nós já vimos também, né, fazendo uma pequena revisão, que a lei nos serviu de pedagogo, né? Vocês lembram? A palavra grega paidagogos, né, que dá origem à pedagogia, que era aquele cara que era um escravo, ele cuidava da criança, levava a criança ao mestre, levava a criança, cuidava, tutoriava aquela criança, até ela chegar à idade adulta. E esta é a lei. Então, a lei pode nos parecer eventualmente algo duro, difícil, a lei é impossível, mas ela nos serviu de aio, nos serviu de pedagogo,
para nos dizer, olha, vocês não conseguem realmente, Jade, não conseguem fazer isso aqui, que é o que Deus quer. Então, começando, nós já vimos um pouquinho desse pessoal antes e depois da lei, vamos pegar agora os que são privilegiados, tiveram a lei, são os judeus, né? E nós, na sequência, também conhecemos, e aqueles que não tiveram isso. E hoje nós ainda temos, né? Vamos lá na tribo Yanomami, o pessoal que trabalha com indígenas aí, quanta gente não sabe do que se trata o evangelho. Deus dá testemunho de si próprio de duas formas. Uma delas é a consciência que a pessoa tem da realidade divina. Nós podemos ver aqui em Romanos 2, de 14 a 16. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Quer dizer que até o segredo vai entrar, né, pessoal? Até achei interessante que a palavra grega para segredo é criptos. Me lembrei da criptonita do super-homem. Então, ninguém vai escapar aí, pessoal, vai ter segredo sendo revelado. Então, não adianta guardar muito. Bom, mas isso aqui mostra que não importa com quem nós conversemos, essa lei gravada, essa lei do certo e do errado, ela está lá dentro. Muitas vezes as pessoas hoje até têm dificuldade de suportar isso aí. Elas se tornam, às vezes, até agressivas, porque a culpa é muito difícil de aguentar, né? Então, elas preferem acolher ideologias e outras formas de pensar que aliviem essa culpa, mas a culpa está lá. A pessoa tem aquilo registrado dentro de si. Então, Romanos nos dá um alento nesse sentido, que o índio que está lá no meio da floresta amazônica, que não foi alcançado ainda, ele tem registrado dentro dele algo de Deus, algo daquilo que é correto, que não é correto. E Deus trata cada um de acordo com aquilo que a pessoa tem de conhecimento. Aqui nós entramos no segundo critério que Deus dá para essas pessoas, as pessoas que não têm conhecimento da lei ou da Bíblia, que é, então, a natureza. Né? Paulo fala disso em Romanos 1, de 18 a 20. Ele diz, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Vocês já viram alguém deter a verdade pela injustiça? Ultimamente, assim. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Além disso, nós vemos, em outra parte de Romanos, que Paulo diz assim, indesculpável és quando julgas, porque quando julgas o outro, a ti mesmo te condenas. Então, eu pergunto para vocês, como é que o cara julga a outra pessoa? Porque ele tem um critério interior. Então, todas essas coisas nos mostram como abordar um incrédulo que não tem essa noção. E aqui, quando Paulo estava em Listra, ele diz isso para o pessoal ali com quem eles estão conversando, né? Ele relembra a questão da natureza, contudo, não deixou de dar testemunhos de si mesmo, Deus, né? Fazendo o bem, dando-vos chuvas do céu, estações frutíferas, enchendo-vos de mantimento e de alegria os vossos corações. Então, ele traz aquilo para aquele momento presente, né? Que Deus é dativoso na sua natureza, naquilo que ele dá para as pessoas. Então, as pessoas sem Bíblia, que não tiveram acesso, são culpadas
também como aquelas que têm Bíblia. Tá? E uma coisa que chama muita atenção é que nós somos tão miseráveis que a gente não consegue nem chegar ao arrependimento sozinho, né? Então, não temos como nos arrepender se Deus não der uma mão. Aí está, né, a importância de orarmos pelas pessoas. Então, a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Ainda por cima, peguei essa frase aqui do Schaeffer, né? A natureza humana, é da natureza humana negar a certeza de que o juízo se aproxima. Então, quantas vezes nós vemos as pessoas gozando, escarnecendo, né? Esse é um versículo que foi escrito há tantos anos atrás e é tão moderno, porque nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo suas próprias paixões. Onde está a promessa da sua vinda? Tudo permanece como desde o princípio, né? Que Deus é esse que não vem, não faz. Então, essa é a especialidade do ser humano também, escarnecer das coisas de Deus, né? Mas, como estava escrito ali, muito antes pelo contrário, Deus é longânimo e ele espicha a corda para poder salvar mais alguns, e assim nós temos orado, que o Senhor levante a sua igreja para que possamos realmente ganhar mais vidas para o Senhor. Ok, aqui entram os judeus. Os judeus são os que têm a lei, né, a Torá, né? Então eles são os caras super privilegiados. Quanto mais privilégio, mais responsabilidade. Nós ainda mais. Quanta coisa nós temos, né? Nós temos a lei e tudo que veio depois. E é muito interessante que Paulo começa, lá em Romanos 3, versículos 1 e 2, ele diz: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. O que são os oráculos de Deus? O Antigo Testamento, os profetas, tudo aquilo, né? Toda aquela maravilha da palavra. E mais pouquinho depois, versículo 9, ele diz assim, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então a vantagem durou pouco. Durou alguns versículos. Então, o judeu, igualmente, tem problemas com o pecado. Né? Aqui eu fiz uma listinha, depois vocês podem dar uma conferida, que sem dúvida que os judeus têm muitas vantagens. Né? Ali em Romanos 2,17, diz que eles conhecem a vontade de Deus, são instruídos na lei, eles foram escolhidos para revelar a imagem de Deus para um mundo perdido. Né? E o Senhor queria que a casa de Deus fosse chamada casa de oração, né? O templo. E não foi isso que aconteceu. Mas aconteceu o quê? Aconteceu o pior, né? Eles começaram a ter uma coisa chamada soberba, né? Que Deus nos livre e guarde, que a gente às vezes tem também, né? Eita, bichinho bravo esse aí, tá? Estraga tudo. Então, se gloria na lei, eu sou o cara, eu sou judeu, eu tenho a lei, eu tenho os profetas, mas aí ele transgride a lei. E o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Olha só, cada frase forte, né? Vós, porém, a casa de oração, a transformais em covil de salteadores. E nós podemos fazer um paralelo conosco. O que nós, igreja, temos feito com todo o conhecimento que nós temos. Né? Será que temos nos ensoberbecido? Aconteceu com eles, vamos tentar que não aconteça conosco, tá? Porque o conhecimento às vezes sobe a cabeça, né? E aquele que acha que sabe alguma coisa, que diz a palavra, ainda não aprendeu como convém saber. E assim são nossos queridos irmãos judeus, né? Eles viviam de uma forma que não cumpriam aquilo que Deus queria deles, não tinham realmente tinham os ritos externos, mas aquela coisa do coração não havia. Então, esse último versículo mostra um pouco
do que acontece na sequência dessas atitudes. Demais te farei uma desolação e objeto de opróbrio entre as nações que estão em redor de ti, à vista de todos os que passarem. Isto será objeto de opróbrio e ludíbrio, e escarmento e espanto às nações que estão em redor de ti, quando eu executar em ti juízos com ira e com furor e com furiosos castigos. Eu, o Senhor, o disse. Peguei só um versículo, mas nós todos sabemos o quanto Israel já sofreu por disciplina do Senhor, por não ter acolhido a obediência, né, e ter optado pela desobediência. Que Deus tenha misericórdia de nós, igreja, para que sejamos humildes e andemos no caminho que o Senhor tem para nós, para que não tenhamos que levar disciplina, né? Então, esse paralelo do judeu, ele me toca muito, né? Eu fico pensando assim, vocês pensam bem, o judeu era um cara que ele achava o gentil um lixo, né? Porque, afinal de contas, o cara não tinha lei, não tinha coisa nenhuma. Era mais ou menos como se hoje eu dissesse assim, a Beth, ela é tão culpada como aquele ateu ali. É mais ou menos assim. Ela é, né? Pega assim aquilo que a gente possa considerar a coisa mais terrível, né? Ateu, assassino, estuprador, mas eu sou igual. Nós estamos no mesmo nível. E essa é uma lembrança que nós temos que trazer de perto, porque se não trouxermos, nosso coração se ensoberbece. Então, eu diria que essas são estratégias de evangelismo que Romanos nos traz. Quando formos evangelizar um judeu, nós precisamos falar dessa unidade do Antigo Testamento e do Novo Testamento. A salvação que é uma só. Quando formos evangelizar um gentil, nós temos que lembrar que se não tiver a concepção do pecado, da culpa, né, não tem como evangelizar. Tá? Então, só pegando então essa parte da epístola que nos ajuda ao evangelismo, e passando então para essa pequena revisão, nós continuamos na justificação e vamos ficar um tempinho. Hoje a gente começa a entrar na segunda etapa, mas lembrando que o Senhor nos predestinou, nos chamou, nos justificou e nos glorificou. E que esses verbos estão todos no passado. Para nós é uma coisa assim que causa espécie, né? Como é que o glorificou está no passado? Mas está tudo no passado. Porque a gente comentou, é como um círculo. Se eu pegar essa aliança aqui, Deus não tem início e fim, né? Então, para Deus, tudo foi concretizado nessa eternidade que para nós é algo diferente, né? Não temos como conceituar e entender isso com a nossa cabecinha. Mas é uma bênção saber que nós já estamos, né, nessa situação, onde todos esses verbos, eu já posso crer em tudo isso, que eu estou justificada, o problema da minha dívida com o Senhor foi pago, eu não tenho mais dívida, louvado seja o nome do Senhor, e estou caminhando no processo de santificação. Isso também nós vimos, e eu estimulo vocês a memorizarem um versículo de cada aspecto sobre o sangue, que o sangue é primeiro para Deus, né? Nós vimos 2 exemplos, nós vimos Levítico 16 e Êxodo 12, 2 passagens que nos mostram isso, que em segundo lugar ele é para a culpa, para limpar o quê? Limpar o coração? É para limpar o coração? Sim ou não? Não vale nota, pode responder. Gente, que tímidas essas gurias. Limpa coração, gente? Isso, não tem como limpar coração. O coração está tão feia que não tem jeito, tem que dar um novo. Tá? Então, o sangue, ele limpa a consciência. Nós
Saímos de uma má consciência para uma boa consciência, uma consciência limpa, né? As irmãs que precisarem, quiserem um chazinho, podem ir lá pegar, tá? Enquanto a gente está falando, não tem problema. E por último, nós temos toda essa autoridade que Deus nos dá, que o sangue, ele está satisfeito, ele me vê através do sangue e eu não preciso acolher culpa e ainda posso dar um belo chute no Satanás, né? Tá? Quer dizer, não vem para cá, vai falar com o meu advogado, porque eu não tenho nada a ver contigo, certo? Então, essa é a nossa revisão da nossa aula anterior, que nós fomos, então, justificados gratuitamente por sua graça. Muito engraçado, né? Gratuitamente. Para Jesus custou caro. Muito caro, tá? E essa questão da salvação é muito interessante. Às vezes eu fico pensando como se fosse um balcão de negócio, tá? Jesus deu tudo, mas eu dou tudo também. Meu fardo é leve, mas eu entrego tudo. A salvação não tem coisa pela metade. Tudo bem que a gente está num processo, às vezes segura um negócio aqui, segura outro ali, né? Daqui a pouco já solta, que não... porque tem que crescer, né? Mas é tudo, não fica nada para trás, tá? Então, glória a Deus que nós temos essa propiciação mediante a fé pelo seu sangue. Então, como dissemos, né? Sempre tudo no campo da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Obrigada, Gabi. E nós vamos gravar o seguinte, na vida cristã nós temos sempre dois aspectos. Vamos pensar em PP, posição processo, não é partido progressista, tá? PP, posição processo. Então, aqui, né, a nossa salvação, em Romanos 4, 25, diz: Jesus, nosso Senhor, foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, é esse primeiro momento em que eu encontro o Senhor e eu me posiciono, né, nessa realidade espiritual maravilhosa pela fé, certo? E o processo? O processo é o dia a dia, é a vida. Como que eu posso ilustrar isso? Porque como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Opa, começando a melhorar. Essa é a parte que a gente está muito interessado, né? Em aos pouquinhos entender como é que eu vivo essa vida vitoriosa, como é que eu vivo essa nova vida. Tá? Então aqui já está nos dando uma dica, que isso vem através da ressurreição dos mortos de Jesus e que aí nós vamos ter uma nova vida. Outra coisa, a paz também tem esse aspecto PP, posição, processo. Num primeiro momento, eu tenho paz, que é resultado dessa justificação. Então, Jesus morreu por mim, derramou seu sangue. Respira fundo, não tem mais culpa, né? Glória a Deus. Ok, me posicionei. Agora, porque como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. É um outro momento em que a paz de Deus vai atuar em nós, não só pelo sangue, pela consciência limpa, mas também porque eu vou ter uma nova vida. E depois nós vamos ver, essa nova vida inclui um andar no Espírito. E isso me traz paz. A hora que eu peco, coisa cai. Aí eu vou lá, Senhor, me arrependo, aceito novamente o sangue pela fé e volto. Então, esse é um processo que ocorre todos os dias. Porque João diz que quem não peca é mentiroso, né? Então, o que a gente faz com o pecado? Tem um processo aí, e onde eu perco a paz de vez em quando, né? E eu tenho que ir ali e pegar de novo, pela fé, pelo arrependimento e por aceitar essa realidade que Cristo vive em mim,
né? Embora, às vezes, aconteçam episódios que me levam para fora disso. E ao longo da vida a gente vai aprendendo a cada vez ficar mais rápido nesse processo. Às vezes a gente fica tão impressionado quando a gente peca que a gente para e estaciona. Nunca aconteceu com vocês? Para mim já. Eu não esperava isso. Isso é ruim demais. Não sei se vou aguentar de novo isso e tal. Aí eu, né? Se eu me decepciono muito ao ver que eu pequei, é porque eu ainda não conheço quem eu sou. Ainda não conheço a minha miséria. E essa é uma grande lição de Romanos. A miséria, a nossa miséria, ela é enorme. Mas a vida de Deus e a novidade de vida em Cristo é algo que é um recurso infinito. Então, esses são os passos que a gente vai aprender. Aqui também revisando, né? Justificação com o sangue, agora vamos partir para a nova vida na santificação. O sangue trata dos pecados, naqueles 3 aspectos. Quero isso tudo de cor, né, gurizada? Tá? E a cruz vai lidar com o pecador, tá? Com essa tendência que nós temos de picar a mula para longe de Deus. Todos nós temos. Então, o sangue trata do que a gente faz, a cruz vai tratar do que nós somos, o sangue nos traz perdão, reconciliação, e a cruz vai nos trazer libertação. Afinal, o que é um pecador? Alguém gostaria de definir? Tu fala e eu fico meio... Fala, Neida. Eu me converti, eu tinha 13 para fazer. A minha mãe dizia que eu não tinha... A Neida não tem boca para nada. Eu pensava assim, que pecado que eu cometi. Aí, Deus se revelou e disse assim, está longe de mim. Esse é o teu pecado. Está longe de mim. Os pecados é porque a gente está longe de Deus. Foi isso o meu primeiro entendimento. Entendeu? A primeira fundamentação que eu tive assim, Então tá, Deus existe, então tudo que está na palavra dele é certo. Então eu sou pecador, porque eu vivo longe de Deus. Isso foi primeiro assim, eu tinha 13 anos. Né? Então assim, Deus revelou, assim, eu tô aqui, vamos lá? Quer uma vida comigo ou não? Foi essa a minha primeira decisão. Agora, acertar os pecados é a obra de Jesus ao longo dessas... Isso, para as nossas amigas online, a Neida está dizendo que se converteu aos 13 anos e que Deus falou ao coraçãozinho dela na ocasião que o pecado dela era estar longe de Deus. E é uma verdade. Mas Romanos explica a base disso aí, né? A menina aquela que acho que o Atmani conta a história, né? Que ele está dando uma aulinha na escola dominical e ele pergunta para a galerinha ali, o que é um pecador? Mas, pecador é o que peca, né? Tipo assim, é uma definição simples, parece... Mas, na realidade, nós somos pecadores porque vem na nossa genética. Então, a gente tem isso que a Neida falou, porque eu estava longe de Deus. Mas por que ela estava longe de Deus? Porque veio embutido. Isso está embutido na nossa natureza. Então, às vezes até a gente com a vida assim crentífera, né? A gente começa a achar que a gente é mais bonzinho, mais isso, mais aquilo. Ai, que risco, né, pessoal? Porque a única coisa de bom que tem em nós é Cristo. Tá? Então, a gente tem que cuidar muito para não se enganar neste aspecto, porque nós não vamos sendo aprimorados, nós vamos sendo substituídos. Não quer dizer que quem olha de fora não veja, olha como a Luísa Carla está melhor, eu estou achando que ela está uma pessoa bem mais legal, assim, mais ponderada, mais centrada. Tá? Isso pode dizer de qualquer um de nós, né? Por quê? Porque está havendo um processo de substituição. Mas não é que ela está lá, eu vou melhorar, eu vou melhorar. Isso não existe, tá? Isso é coisa de qualquer outra doutrina. A doutrina
o Evangelho, ele fala de um Salvador, de uma salvação. Nós somos a vida de Cristo é em nós algo que é substitutivo, além de representativo, né? O Senhor nos representou na cruz também. Mas essa vida, ela vai fluindo em mim cada vez mais, né? De forma substitutiva. Então, aqui, como é que eu sei isso? Porque Romanos diz, outros lugares também, né, pessoal? Mas aqui está muito claro. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. É incrível, isso é incrível. Todas as outras religiões, os caras têm um guru, tem um mantra, o cara vai se desenvolvendo, vai evoluindo, não sei o quê. Nada a ver com o cristianismo, nada a ver com o evangelho. Tá? A nossa evolução, ela é totalmente substitutiva. É o Senhor em mim. Então, eu já sou pecadora por causa de Adão. Eu não, claro que eu vou pecar, né? É óbvio, porque eu já tenho essa... Então, a Neida ela descobriu que estava longe de Deus, mas era isso, era o DNA dela que estava estragado, né? Tinha umas coisinhas ruins lá, né? Além disso, Romanos 3:23 foi o primeiro versículo que eu decorei na minha vida, né? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Que eu queria sair convertendo os outros, foi o primeiro que eu peguei. Então, além de eu sou pecadora porque eu nasci em Adão. Consequência, eu peco. Mas eu não sou pecadora porque eu peco. Vocês entenderam, gente? Ah, legal. Está difícil, me avisa aí que eu vou de novo. Então, nós vamos entender melhor isso, porque a Bíblia é tão lindo isso, né? A gente está estudando Romanos. Para entender isso aqui, nós vamos pegar um pouquinho de Hebreus. Porque em Hebreus tem um exemplo sobre isso, para a gente entender por quê. Por que esse negócio de estar em Adão e depois estar em Cristo? Aliás, digamos, o nosso bate-papo de hoje, basicamente é isso. Em Adão, em Cristo. Como entender isso? Como entender essa transição? O que ela significa? E aí, no processo, nós vamos, nossos próximos encontros, nós vamos passar por outras partes de Romanos, né? Por exemplo, Romanos 7, que trata dessa guerra diária, né? Por isso que eu botei uns caras ali, uns soldadinhos, porque é isso aí mesmo, é a guerra entre a carne e o espírito, todos os dias. Por isso que Efésios manda a gente colocar a armadura da fé, não é à toa, né? E Romanos 8, eu coloquei 8:6 ali, fala dessa paz. Nós tínhamos dito, né, que a paz é PP, posição, processo. Eu tenho paz no primeiro momento, mas depois eu tenho que descobrir como é esta paz no dia a dia, pelo andar no espírito, pela vida substituída. E aí? Se eu nasci em Adão, como é que eu vou para Cristo? Alguém tem uma ideia aí? Como é que se dá esse fenômeno? O que foi, Jade? Ah, tá. Ah, certo. Se alguém quiser falar, tem um microfone ali. Essa guria é muito boa, né? Até microfone ela arranja para vocês. Gente, tá. Oi? Por arrependimento. Nós vamos parar, nós vamos de Adão para Cristo. O que mais tem que fazer? Mudar de atitude. Renovação da mente. E vocês têm que fazer uma força, assim, para entrar em Cristo daí. Como é que é? Redição do Espírito Santo. Permitir que o Espírito Santo... Reconhecer o sangue. Tudo ideia boa. Vamos para o próximo, gurias. A coisa boa de tudo isso que vocês estão falando é o seguinte. Vocês gostaram daquele leãozão de Judá lá e a ovelhinha? Então, pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quem fez esse transporte?
Deus. Tudo se certo, está certo. Tem que me arrepender, tem que aceitar o sangue, tem que andar no Espírito. Mas esse milagre espiritual, quem faz é Deus. E tudo isso que vocês falaram depende daquela palavrinha que tem 2 letras e um acento. Fé. Né? Então, mas esse transporte... Agora me lembrei quem tem a minha idade vai lembrar, né? Da viagem aquela no espaço, os caras se teletransportavam. Então, o Senhor nos tomou lá de Adão e nos levou em Cristo. Eu morri com Cristo, eu fui sepultada com Cristo, eu ressuscitei com Cristo. E onde é que está Cristo agora? Está sentado nos lugares celestiais, e eu estou lá com Ele. Gente, esse versículo é poderoso, é maravilhoso, digno de ser memorizado, tá? Então, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso faz toda a diferença. Assim que nós saímos de Adão e vamos para Cristo. Aqui mais alguns versículos que nos mostram isso, né? Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Hebreus 1:3. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Gente, está tudo em Jesus. Tudo. Então, assim, não existe nada na vida cristã, né? Que é uma frase ali que o Watchman fala no início, que eu gosto muito. Não existe nenhuma resposta sobre nenhum problema da nossa vida, nenhum desafio, nenhuma decisão que não esteja dentro de Cristo. É tudo mais de Cristo. Sempre. Sempre, sempre e sempre. Meninas? Jade? Ah, sim. Então, para a gente entender como é que Hebreus nos explica esse negócio da gente estar em Adão, vai em Cristo e tal, nós vamos avaliar um pouquinho uma figura que Hebreus traz, que é um cara que se chama Melquisedeque. Melqui, para os íntimos, tá? Então, o Melquisedeque. Mas primeiro nós vamos ver o que é um pouquinho dessa questão da tipologia bíblica. Então, um tipo nas Escrituras é uma pessoa, uma coisa no Antigo Testamento que ele tem uma característica, alguma coisa que tem a ver com o que vem depois no Novo Testamento. Aliás, isso também é uma figura de linguagem que acontece na literatura em geral. Só que na Bíblia tem um negócio sui generis maravilhoso, que é o seguinte: o tipo e o antítipo, que na realidade o antítipo nada mais é do que a realidade daquilo que se pronunciava antes, né? Eu já vou dar exemplo, tá? Não fica triste. Já vai ter explicação. E então, essa coisa do tipo e do antítipo na Bíblia tem tem tanta correlação para um livro que foi escrito por aproximadamente, sei lá, 40 autores. Gente, é impressionante. É uma coisa divina, essa inter-relação dessas figuras, entre uma figura, né, vamos usar assim, algo que tinha uma característica que depois aparece na realidade no Novo Testamento. Então, entre Antigo e Novo, então, tipo e antítipo. O tipo prenuncia algo que é realidade, seja coisa, seja pessoa, seja um evento, seja o que for. E como é que eu sei isso? É importante, sempre a Bíblia confirma a própria Bíblia. Então, eu sempre procuro trazer um versículo. Então, olha só o que diz em 1 Coríntios 10:11. Essas coisas aconteceram a eles, quem são eles? O pessoal do Antigo Testamento. Como exemplos, entre parênteses, o quê? Tipos, ou tipos, sei lá, eu não sei grego, né, pessoal? Ficou arriscando aqui. E foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Nós já mencionamos que esses tipos, né, que aqui está traduzido como exemplos, nos ensinam muita coisa, nos ensinam sobre a vida cristã hoje, e foram dados lá no Antigo Testamento. Exemplos, 2, tá? Por exemplo, as águas do dilúvio, está lá 1 Pedro 3, 20 e 21. Né? Então, Noé, quando se preparava a arca,
na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, ele faz o quê? O tipo são as águas lá do dilúvio. Qual é a realidade? Qual é o antítipo? As águas do batismo. Então, eles foram salvos e nós somos salvos. Eles foram salvos daquela desgraça que aconteceu lá, né? E nós somos salvos para a vida eterna. Vocês estão sacando agora tipo, antítipo? Tá. Moisés e Cristo, só para dar um bizu, assim, Moisés é impressionante o número de características, circunstâncias que se assemelham ao Senhor Jesus. Então, olha só, Faraó mandou matar quando ele era bebê, Herodes mandou matar Jesus também quando era bebê. Estava escondido do Faraó, o anjo mandou esconder Jesus. Foi enviado para o Egito para preservar a vida, Jesus foi levado para o Egito para preservar a vida. Vocês estão vendo o tipo e o antítipo? Moisés, um tipo, Jesus, a realidade, o antítipo, né? Longo período de silêncio desde a infância até a idade adulta, mesma coisa Jesus. Era pastor, Jesus é o bom pastor. Moisés foi chamado para redimir Israel da escravidão. Jesus nos redime a humanidade da escravidão do pecado, né? Moisés foi frequentemente rejeitado pelo seu povo, Jesus também. Moisés trouxe a lei no Monte Sinai, Jesus trouxe padrões que transcendem a lei. Ele cumpre e vai além, né? Quem leu o Sermão do Monte sabe disso. Moisés passou 40 dias jejuando na montanha, Jesus passou 40 dias jejuando no deserto. Gente, e assim vai, né? Tem tantas, eu trouxe só algumas. Isso é um tipo e um antítipo. Agora vamos para o... Oi? Vocês querem um intervalinho? Eu acho que o pessoal... Vamos fazer no final? Vocês estão cansados? Não? Então vamos fazer no finalzinho. Mas tu pode sair pegar um chá lá. Eu deixo. Vai lá pegar um biscoito, vai já. Né? Deixa que as gurias passam. Então, o Melque, né? O Melquisedeque. Quem é esse sujeito? O que diz em Hebreus? Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que disse, tu és meu filho, hoje te gerei, que está no Salmo 2, versículo 7, como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, está em Salmo 110, 4. Gente, quem é esse Melquisedeque? Que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Mas não tinha os levitas, que era da tribo de Levi, que eu saiba, os sacerdotes. Que mais diz aí? E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aliás, ninguém se torna sacerdote nem sumo sacerdote se Deus não chamar, né? Tá? Vocês lembram que tem uns caras lá no Antigo Testamento que se aventuraram e se deram mal. Tá? Mais um, Hebreus 6:20. Eu peguei só alguns versículos, tem muita coisa mais, tá? Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Lembra que nós falamos na nossa última conversa aqui, que Jesus entrou uma vez por todas no Santo dos Santos com sangue, e isso é o sacrifício que permanece para sempre, não precisamos mais de cordeirinho, de nada. Mas vamos ver que negócio é esse de Melquisedeque. Passa aí, Esther. Passou. Então, Gênesis 14 conta a história, depois vocês vão ler em casa, né? Que Abraão vinha de uma guerra, de uns reis aí e tal, e chega Melquisedeque, que é um rei, um sacerdote, e ele dá dízimo para esse Melquisedeque, que era uma coisa que o pessoal dava para os levitas, né? Então, mudou alguma coisa aqui? Por que isso? Pô, já lá em Abraão,
mas isso veio, inclusive, antes da lei, isso. Levi, os levitas vieram com a lei, né? Tudo é associado, especialmente ali Arão, né? Que era irmão de Moisés, tudo associado com a lei. Então, esse cara aqui é um cara diferente. Vamos lá. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Então, houve uma mudança do sacerdócio, houve uma mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, não é a de Levi, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Isso é ainda mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, que é Jesus. Tá? Então vamos ver o tipo e o antítipo. Tá? Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Melquisedeque, a palavra, eu estou tirando de Gênesis 14, né, em Hebreus, quer dizer rei de justiça, ali, como vocês veem as palavrinhas do hebraico. Né? Jesus é o príncipe da paz. Melquisedeque é chamado rei de Salém. Salém quer dizer paz. Tá? Sacerdote dos salvos, Jesus é. Opa, tá errado ali. Descendente da tribo de Levi, nada, da tribo de Judá. Desculpa, eu vou corrigir isso depois. Tá? Jesus é da tribo de Judá. Sacerdote de linhagem desconhecida. Melquisedeque não tem genealogia. Ele aparece assim, de repente. Tá? Maior que Abraão, pois lhe é anterior. E Melquisedeque é maior que Abraão e por isso o abençoa. Abraão lhe oferece dízimo. E nele também o fazem Jacó e Levi. O sacerdócio de Levi é de categoria inferior, portanto. Como assim Levi e Jacó ofereceram dízimo em Abraão? Como se explica isso? Aqui tem mais semelhanças entre a Melquisedeque e agora a tribo de Levi, né, mostrando que ele é sacerdote. Então, Levi, descendente de Abraão, tem o sacerdócio interrompido pela morte. Já Melquisedeque, de onde Jesus vem, pela palavra de Deus, que nos afirma isso, é um sacerdócio eterno. Não tem início nem fim. Ele é eterno. Levi recebe dízimos dos seus irmãos, mas Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão, que era o pai, né? O pai desse povo todo, Jacó, Levi, tá? Daqui a pouco a gente vê a árvore genealógica ali. Levi abençoa seus irmãos e Melquisedeque abençoa Abraão. E, portanto, ele abençoa Davi, que estava na semente de Abraão, né? Aqui, na tribo de Levi, os levitas, pecadores que têm que oferecer sacrifício, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos do povo, sempre, né? E ali, o que diz? Santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando o que diz lá? Quando a si mesmo se ofereceu. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Aqui a gente tem a situação, vocês veem, Abraão, Isaac, filho, Jacó, neto, Levi era, então, bisneto de Abraão. E Jesus vem, eu deixei amarelinho a tribo de Judá ali, na genealogia de Jesus em Mateus, nós vemos 14 gerações, depois tem mais 14, né? E nós vemos que Jesus vem, então, da tribo de Judá, por parte de pai de José. Então, que história é essa desse sacerdócio via Melquisedeque, que não tem
não tem princípio de dias, nem fim de dias, né? Então, eu botei esse avôzinho aí com a netinha, porque, por exemplo, Raquel, se o teu avô tivesse, na sua juventude, por exemplo, tido uma doença gravíssima e não tivesse sobrevivido, tu estarias aqui? Ela não estaria aqui. Por quê? Porque a semente da Raquel estava lá, no avô, né? Então, este é o raciocínio que se faz aqui em relação a Levi, dando o dízimo e sendo abençoado, ele como bisneto de Abraão, né? Naquele momento em que eles se encontram com Melquisedeque, tá? Então, é o que diz aqui em Hebreus. Vocês vejam que isso eu poderia estar até inferindo, mas eu não tenho necessidade de inferir isso. Está escrito, né? Eu estou aqui fazendo um exercício com vocês, pensando sobre o assunto, mas está ali Hebreus 7:9. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão e foi abençoado também por Melquisedeque. E o autor de Hebreus diz: não há dúvida que o superior abençoa o inferior. Então, esse sacerdote, Melquisedeque, rei de Salém, ele tinha uma categoria sacerdotal superior. E é de onde vem Jesus. Poxa, gente, que Deus faz esse... Gente, é lindo essa coisa, esse tecido bíblico. Ele fez isso lá no Gênesis, para a gente ver Jesus aqui no Novo Testamento. É perfeito. É apaixonante. Então, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Porquanto ele estava, eu coloquei o mesmo versículo em cima e embaixo, porque eu peguei uma outra tradução, que diz assim, ele, Levi, estava ainda nos lombos de seu pai. O que significava lombos? Eu até coloquei ali a palavrinha do original. Naquela época, eles imaginavam que a semente da pessoa estava nos lombos. Por isso eles usaram essa palavra aqui. Então, é tão, assim, evidente essa genética, seja ela natural quanto a espiritual, né? Que Melquisedeque, então, é alguém que vem da parte de Deus e dali o nosso Senhor Jesus procede, né? E o Senhor, então, o Senhor Deus faz questão de nos avisar isso lá no Gênesis, para depois a gente sacar o lance agora. É muita arquitetura, né? Aqui nós temos, então, a nossa posição. A gente, da mesma maneira, se Adão tivesse morrido, não estaríamos aqui, certo? Então, o raciocínio se aplica. E Adão e Eva são fundamentais para compreendermos o Evangelho, né? Porque tem muita gente que bate no tal do Adão e da Eva, né? Então, a gente precisa ter isso bem fundamentado. Nós nascemos pecadores porque nascemos em Adão, por isso que a Neida se deu conta que ela estava longe de Deus, porque ela veio com essa genética, e o único jeito de eu sair daí é morrendo. Então, esse é o nosso grande remédio. A cruz nos leva à morte e à ressurreição, né? Então, primeiramente a morte, ao sepultamento, depois a ressurreição e a glorificação. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Esse é o resumo da nossa história. E Deus faz essa transição para nós. Nós não temos condições de fazer. A única coisa que Deus nos pede, assim, crer. Crer. Entende? Ele nos chama a compreender o Evangelho, é crer, né? E num segundo momento, confessar, pregar o Evangelho para aqueles que precisam. Aqui nós temos um pouquinho desse paralelo entre Adão e Cristo. Então, nós estamos em Adão pelo nascimento,
E Deus nos coloca, lembra Efésios 2:6, né? Esse é um que nós vamos decorar, tá? Deus nos coloca em Cristo, onde nascemos espiritualmente. Não sou eu que preciso me esforçar. Eu vou morrer, hoje eu tenho que morrer. Não, isso não vai levar a nada. Mas eu tô morta, Cláudia, pensa bem que tu tá morta. Gente, Deus faz isso. Nós ganhamos essa experiência por revelação e no descanso espiritual, tá? Não tem nada de manivela. Vou morrer para carne, vou morrer. Não, isso é algo que Deus faz em nós. Nós precisamos sim reconhecer, como nós vimos lá no nosso primeiro bate-papo, que nós precisamos ter essa comunhão com o Senhor, pedir. Lembra no Salmo 119 quantas vezes o salmista pede: Senhor, me leva para ti. Senhor, me ensina os teus secretos. Senhor, abre os meus olhos. Senhor, isso sim. Esse é o esforço que nós vamos fazer, ir ao Senhor, né? Ok. Desespero em Adão, porque herdamos essa genética maravilhosa que não quer saber nada com Deus. Nós não temos o menor amor por Deus, menor apreço. Tá? É uma realidade dura, mas é verdade. Tá? A Bíblia diz isso, né? E em Cristo nós temos esperança, porque aí nós vamos herdar essa genética do novo homem. Até amor por Deus vai aparecer sobrenaturalmente. Por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Claro que todos pecaram. Todos nasceram com a mesma genética, né? Tá? Um morreu por todos, todos morreram. Somos batizados na sua morte e ressurreição. Aleluia. Né? E nós temos, então, em Adão, ele é o primeiro Adão, e Jesus, ele é o último Adão. Isso é lindo, gente, porque ele faz o somatório de toda a cacaca da humanidade e enterra. O último Adão. Acabou. Chega. Essa raça que não quer o Senhor, né? E depois nós temos, desculpa eu dar uma puladinha para o último, que é onde está a nossa esperança. Ele, como o primeiro homem, ele tinha toda a humanidade ali, né? E depois veio. E Jesus, então, ele inaugura a segunda humanidade. Ele é o segundo homem. E a partir daí, nós temos essa chance de ser uma humanidade que ama a Deus, que vive a vida ressurreta. Não sem alguns percalços, né? Nós vamos ver aos pouquinhos. Mas a vitória é certa. Vamos ver o restante. O Adão é natural, o Senhor é espiritual. Adão era alma vivente, o Senhor é espírito vivificante. Adão foi formado da terra e Jesus formado no céu. Então, se está tudo resolvido, se agora já lavou a consciência dos pecados, estão com a consciência limpa, já morremos, já ressuscitamos, tudo certo. Agora faz o que quer. É assim? Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Então, já não é a mesma lei, não é o mesmo sacerdócio. Antes era a lei de Moisés. Antes era o sacerdócio levítico. Antes era uma lei que gerou em nós o quê? A lei do pecado e da morte. A lei não nos salva. Agora o que temos? Temos um sacerdote eterno que entrou diante do Senhor uma vez por todas, segundo a ordem de Melquisedeque. E ele mesmo nos dá a vida e a capacitação através de sua vida para viver essa nova vida aí e para transcender a lei, né? Eu sempre gosto de lembrar a lei de Moisés e o Sermão do Monte para entender isso. O Sermão do Monte
Vai muito além. Então, o Senhor não veio para revogar a lei, para desprezar a lei. Não, não, a lei é boa, santa, justa. Ele cumpre a lei e vai além. Gente, isso é muito lindo, né? Eu acho. Eu sei que tem gente fazendo assim. Ok. Mais alguns versículos para fixarmos essa realidade. O primeiro nós já lemos, às vezes eu repito alguns justamente para a gente fixar, né? Sabendo isso, que vai ser o nosso próximo bate-papo, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. É o corpo do pecado que é destruído, vocês estão percebendo? Não é o pecado. Interessante. Veremos mais cenas dos próximos capítulos. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. É uma crucificação com todas as letras. Graças a Deus. Então, aqui nós temos a morte e ressurreição, elas são representativas e inclusivas. Representativas. Eu podia estar lá morrendo, não ia dar em nada, né, gente? Porque eu tenho pecado, eu nasci em Adão. Então, eu pequei também. Então, eu ia ficar lá, a morte, ia me engolir. Não tinha o mais bonitinho, maravilhoso que quisesse fazer, não ia conseguir fazer isso. Então, Jesus nos representa. Ao mesmo tempo, isto é pouco, porque eu preciso mais que isso. Eu preciso também morrer com ele. Porque se eu não morrer e não ressuscitar, eu não tenho vida nova. Eu preciso desse dínamo, o poder do Evangelho. Vocês lembram que eu trouxe esse versículo? Então, ela é representativa e ela é inclusiva. E aí entra aquele versículo de Efésios 2,6. Foi o Senhor que nos colocou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É um mistério. Como é que ele fez isso? Não me pergunte. É Deus e suas maravilhas. Isso é o milagre da salvação, né? Aqui é o que nós já vimos, né? Que o último Adão levou toda a humanidade ao julgamento e à morte. Então, ele começa em Belém, quando Jesus nasceu, e termina no túmulo. Acabou. E o segundo homem, então, é o primeiro, a cabeça dessa nova raça maravilhosa, a qual pertencemos. Esse versículo é muito lindo, né? De 1 Coríntios 15. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Sim, primeiro veio Adão, né? Depois veio Jesus. O primeiro homem é formado da terra, do pó da terra, né? Terreno. E o segundo homem é do céu. Ups, pulou. Esse aqui são os nossos... Hoje, pessoal, a gente precisa sair daqui entendendo bem qual é a nossa posição em Adão, em Cristo. Como que nós saímos daqui para lá? O que nós ganhamos com essa crucificação e ressurreição? Essa é a questão principal hoje, né? E compreender que nós temos aí alguma caminhada para aprender a andar no Espírito, que é o que vem na sequência, né? Como que nós vamos trabalhar essa questão de andar no Espírito? Como é que isso acontece? Como é que essa vida de Cristo vai atuar no dia a dia, né? Nós vamos ver que Romanos tem três etapas para isso. A primeira é sabendo, que não está aqui, estava no slide anterior. Eu preciso saber sobre as coisas que nós estamos conversando. Nós precisamos entender esse evangelho, saber. E esse saber, ele é mais profundo que um saber intelectual.
Ele é um saber que vai transformar minha vida, né? E muitas vezes é mais ou menos como quando a gente vai evangelizar um incrédulo e o cara acha que não tem pecado nenhum, que está tudo bem. Porque ele não soube ainda, né? Ele não teve aquele clique, como a gente diz, né? Da mesma forma, nós, muitas vezes, a gente não tem noção do tamanho do pecador que a gente é. Então, essa revelação só Deus pode dar. Tem uma querida amiga de muitos anos, e ultimamente ela tem me dito assim, bah, Cláudia, eu não sabia que eu era tão ruim assim. Eu digo, bah, mas que maravilha que tu descobriu isso. Que coisa boa. Porque à medida que a gente vai andando com o Senhor, é isso que a gente enxerga. A gente aprende a se conectar mais rápido, a sair daquele momento em que a gente tropeçou e voltar ao Senhor e reconectar com as baterias do Espírito Santo, para então seguir em frente. Não nos assustemos com nós mesmos, porque nós somos isso aí. Se nós não fôssemos isso, Jesus não precisava ter vindo. Aí a gente dava uma polidinha, arrumava aqui, arrumava ali, e vamos embora, né? Dá uma evoluída. Não tem como evoluir, é morrer mesmo, tá? Se existe alguma evolução, ela só se dá com base nessa substituição, tá? Eu acho que era isso que nós tínhamos por hoje. Eu sei, eu fui recomendada, inclusive, que tem algumas irmãs que não, por causa do tempo, da chuva, do frio, não chegar tão tarde em casa. Hoje, né, nós estamos com alguns minutinhos antes das 9, mas quem puder ficar, pode tomar agora um chazinho e depois nós podemos fazer uma roda aqui para quem puder ficar, para refletir sobre algumas realidades que nós vimos aqui, ok? Eu vou ficar aqui até o final, tá? Vamos agradecer ao Senhor e agradecemos também as queridas irmãs que estão online. Nós agradecemos pela participação de vocês e esperamos que tenha sido um momento bom de aprendizado. Agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pela maravilha essa engenharia genial, fantástica, Senhor, em que tu trabalhas com as pessoas lá desde Abraão até agora. Obrigada, Senhor, pela perfeição do teu evangelho, pela lógica, por essa coisa tão clara, tão libertadora, tão reconfortante que nos traz a paz que vem, Senhor, do teu sangue, da tua morte e ressurreição. Nós te pedimos, Senhor, que tu nos fale ao coração, que tu tragas essa revelação, que isso aqui não seja mais um estudo apenas, Senhor, mas que isso venha transformar nossas vidas, Pai. Isso venha transformar nosso dia a dia, que esse evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, se torne, Senhor, algo dinâmico, profundo em nossas vidas, para tua honra e glória, Senhor. E já nos colocamos desde agora, Senhor, disponíveis a Ti, para repassar, Senhor, essas verdades, esses ensinos, Senhor, para aqueles que também precisam. Oramos pela Tua igreja, Senhor. Oramos pela Tua igreja, para que Tu levantes uma igreja forte, uma igreja limpa, uma igreja que Te ama, Senhor. Uma igreja que se transforma, que se doa por Ti, que ama a Tua vinda. Ama a Tua vinda, Senhor. E assim nos colocamos nós, primeiramente, diante de Ti, pedindo por isso e também por nossos irmãos. Transforma a Tua igreja, chama, Senhor, chama as Tuas lideranças, une a Tua igreja, Senhor, neste Brasil, nesse mundo, Senhor. Entregamos, Senhor, a Ti essa petição, essa súplica, Senhor, para que o mundo veja como se amam e Te conheçam, Senhor, como Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Amém. Eu peço a vocês que revisem, posso pedir? Que revisem, que olhem aquelas perguntinhas que eu olho ali, que aquilo ajuda a fixar, tá? E quem puder ficar, por favor, fique, tá? Jade, podemos finalizar? Amém.